Bom dia a todos. O Anderson Peterman e eu ficamos incumbidos de apresentar o trabalho sobre a vida de Jacó Armin. E aí nós estamos gravando então esse vídeo, tá? Para falar com vocês sobre a vida e obra de Jacó Armin. Jacó Armin nasceu em 1560 na Holanda. Eu vou dar só os dados principais da vida dele, tá? Ficou órfão muito jovem de seu pai, que se chamava Hernan Jacobs. Foi enviado por um pastor chamado Theodorus para estudar na faculdade recém-fundada em Leiden, onde ficou de 1576 a 1562. E nesse período houve a Revolução Espanhola. Ele teve seus irmãos e sua mãe mortos nessa revolução. Então, a mãe dele chamava Angélica, então, e morreram nessa revolução. Aprendeu nessa universidade que o hipercalvinismo transforma Deus em um tirano, e a partir de então passou a elaborar uma teologia que competia com a teologia calvinista. Mudou-se para Genebra em 1582, onde foi aluno de Teodoro, tá? Em 1558 foi chamado para ser pastor em Amsterdã. Casou-se em 16 de setembro de 1590 com Lisbeth Real, com quem teve 7 filhos, sendo que somente 2 sobreviveram, e nesse período ele teve acesso à aristocracia em Amsterdã. Em 1593, baseado no capítulo 7 de Romanos, apresentou seu ponto de vista quanto à soteriologia, o que causou a divergência da maioria dos teólogos de sua época. Obviamente, a maioria dos teólogos de sua época era calvinista, e, portanto, divergiram dos ideais, então, de Arminio. Assumiu a cadeira de professor da Universidade de História em Leiden em 1602, tá? Em 1603, recebeu o título de doutor em divindade na mesma universidade, e morreu no dia 19 de outubro de 1609. Tá? Isso então é basicamente a história dele, de vida, dos períodos importantes da vida dele. Okay? Arminio, ele nunca negou a eleição. Ele não negava, entenda isso, ele não negava a eleição. O que ele entendia é que a eleição, a forma que Deus elege as pessoas, está baseada no seu pré-conhecimento, na presciência de Deus, que Deus sabe que as pessoas irão aceitar, e então por isso é que ele as elege. Outra coisa que Arminio divergia de Calvino é quanto à questão da aceitação, então, da ação do chamado de Deus. Arminio dizia que o homem pode negar ao chamado de Deus, o homem pode recusar ao chamado de Deus, e, portanto, a ação de Deus para salvar o homem se encontra no fato que ele chama, e não no fato de que em todos os aspectos da vida desse que é chamado é Deus agindo. Então ele divergia dessa questão também da posição calvinista. Tá? E por último, só falando aqui, ele dizia que o homem pode cair da graça. Então, mesmo que o homem é chamado por Deus e se converte, no pensamento dele se converte mesmo, né? Não é Deus que não converte, mas Deus só chama e o homem se converte ao chamado. E o homem se converte mesmo depois de convertido, de ter um entendimento, ele pode cair da graça. Então esses são os pontos que eu queria deixar. Então, gente, como o Abel já introduziu, falar um pouco da vida, né, da biografia do Jacó Arminio, é legal a gente pontuar algumas coisas sobre a história dele, porque talvez a gente imagine que
ele simplesmente era um opositor, né, do trabalho de João Calvino, e acredito que muitos de vocês já devem ter visto que ah, as principais dificuldades que o Jacó Arminius tinha não eram exatamente com a obra de João Calvino em si, né? Ele teve aula com Theodor Beza, que foi aluno, né, e discípulo, e recebeu a herança de todo o ensino de João Calvino. E as dificuldades que ele tem são justamente os endossos, né, os apêndices acrescentados aí pelo Beza. E vale também a gente considerar o contexto na qual se desenvolve todo o arcabouço teológico do Arminio. A Holanda do século XVI, ela estava vivendo um contexto reformado, diferente um pouco da França e da Inglaterra, mesmo da própria Alemanha. A reforma na Holanda ela se deu de maneira diferente. Diante da Universidade de Leiden, ela tinha professores que não eram unânimes na sua teologia. A gente pode dizer que tinha uma teologia reformada que era ensinada ali. Então os professores, se eu não me engano, tinham 2 ou 3 professores que davam aula de teologia. No curso de teologia que o Armínio faz, que o Armínio se inscreve para fazer teologia. Então a teologia ela era diversificada, né? Os holandeses levavam o princípio da universidade, da pluralidade de pensamentos, de escolas, muito a sério. Então a herança literária deixada pelo Calvino não era uma unanimidade na Holanda, não era hegemônica como em outros países como a Suíça, né? Como Genebra, que nós conhecemos a história. Acho que a principal dificuldade de Armínio, que nós não temos como afirmar as motivações, obviamente, dele, mas nós percebemos pelas suas obras, que são traduzidas pela CPAD para o português, que ele tem dificuldade com o acréscimo, que não é, a gente não encontra isso propriamente dito em Calvino, que é a questão supralapsariana e infralapsariana. Né? O supralapsário, ele acredita que a queda ela foi decretada antes a eleição foi decretada antes da queda. O infralapsariano, ele acredita que a eleição ela foi decretada pós-queda. Eu particularmente acho uma discussão completamente sem fundamento hoje, pensando sobre isso, né? Eu não produzi nenhum artigo teológico, né? Não escrevi nenhum trabalho, não tenho mestrado em teologia, mas eu penso que é algo que a Escritura não dá base para a gente poder discutir qual foi o conselho que Deus teve para decretar esse tipo de coisa, né? Se foi antes da queda, se foi depois da queda. Então toda a estrutura do esqueleto, né, a espinha dorsal do trabalho de Armínio vai questionar justamente isso, numa série de sermões sobre Romanos, porque ele foi ordenado pastor numa igreja reformada em Amsterdã, e também depois ele volta como professor na mesma universidade que ele se formou. Ele então os trabalhos dele vão estar em torno dessa questão do homem poder ter essas oscilações aí entre uma vida salva em Cristo e quedas, né, no caminho na sua jornada. A sua obra, ela foi, depois da sua morte, ela foi encabeçada por pastores amigos e por alunos, os chamados remonstrantes, que remonstrante vem também da ideia de protestar, de reclamar, que aí devolveram a proeminência do arminianismo na Holanda, que por tempo foi proibido, né, por conta do Sino de Dort, caçado o seu ensino, e depois ele se proliferou e a gente conhece isso até hoje, que nós, como Igreja Brasileira, o pentecostalismo também prova e prega ainda essa questão do arminianismo, né, da salvação pelas obras, né, é mais um trabalho dos seus alunos do que propriamente dele. Então, eu espero que de alguma forma a gente tenha contribuído. Esse trabalho é um trabalho bem breve, introdutório, e você tem várias obras aí que você pode procurar pela internet para emancipar o seu conhecimento. Deus abençoe, espero que tenha ficado claro.